Na aula de hoje nós vamos falar sobre o lulismo, sobre esse período da história brasileira que se inicia em 2003 e vai até 2014 com o governo Dilma. Começa com o governo Lula em 2003, o governo Lula ele é reeleito em 2005, 2006 e posteriormente o governo Dilma dá continuidade a essa plataforma de governo. Então, o lulismo, segundo Singer, ele pode ser caracterizado pela forte identificação do proletariado com a figura de Lula. Sendo que o subproletariado ele reúne todos aqueles indivíduos que se encontram em condições inferiores aos assalariados. Ou seja, nós estamos falando aqui dos pobres entre os pobres, sendo que essa parcela da população que vai mais se identificar com este governo. O governo Lula ele representa um período excepcional da economia brasileira, um período caracterizado pela melhoria significativa nas condições de vida. Aqui, por exemplo, este gráfico mostra que as condições de vida neste período melhoraram significativamente. A taxa de concentração de renda se reduziu, a taxa de pobreza se reduziu, inclusive a taxa de pobreza extrema também se reduziu. Sendo que este movimento ele inicia lá no governo Fernando Henrique, nos anos com a estabilização da inflação e tem continuidade com o governo Lula. Por quê? Conforme nós já vimos anteriormente, a inflação afeta todos, mas quem é mais prejudicado é quem tem menor nível de renda. Com a estabilização da economia, isso já gerou um efeito positivo em termos de melhoria da qualidade de vida. O governo Lula, ao adotar diferentes políticas sociais, ele contribui para a continuidade e para que esse processo ganhe força. Além disso, este governo ele também observa o avanço do PIB real. Conforme é possível se observar neste gráfico, de 2003 a 2013, se observa um crescimento de 36% no PIB brasileiro, que passa, quase 36%, mais de 30%, dado que o indicador é de 104,6% no ano de 2003 e passa para 136% em 2013, se reduzindo para 135% em 2014. A taxa de desemprego aberto também se reduziu consideravelmente. Claro, posteriormente, com o fim do governo do lulismo, parte desses ganhos são perdidos. Mas durante o governo Lula, o que nós observamos? A taxa de desemprego ela sai de 12,2% para 4,8%. Ou seja, se observa uma sensível redução na taxa de desemprego. A evolução do número total de empregados com vínculo formal também avança consideravelmente, ou seja, este período ele observa a formalização dos empregos. Então vejam, o que se observa aqui é a redução da pobreza monetária. O que nós precisamos enfatizar? Não é a pobreza no sentido proposto pelo Amartya Sen que se reduz, mas apenas a pobreza monetária. O que o governo faz é adotar diferentes políticas voltadas para a redução da pobreza monetária. E não para, por quê? Porque o governo ele percebe que a redução, a concessão de uma renda para a população mais pobre é uma política relativamente fácil de ser realizada. Algo completamente distinto
de promover eliminação de todas as restrições às liberdades básicas, ou seja, de possibilitar a capacitação dos agentes, dos indivíduos nas mais diferentes dimensões, conforme proposto pela Amartya Sen. O grande segredo do governo Lula, algo que o Fernando Henrique já fazia e que o governo Lula deu continuidade, foi perceber que acabar com a pobreza é difícil, mas reduzir a pobreza extrema, fazer com que as pessoas não passem mais fome, é algo fácil, não é algo tão difícil e principalmente não é algo oneroso para o governo. O difícil não é acabar com a pobreza extrema, é acabar com a concentração de renda. Por quê? Porque a realização de políticas sociais, ela tem baixo peso no orçamento do governo, em torno de 3%. Ou seja, a adoção de um conjunto de políticas que contribuam para melhorar a condição de vida das pessoas não exerce peso elevado no orçamento do governo. Não vai ser acabar com uma política social que vai fazer com que a situação das finanças públicas melhore. Por quê? Porque todo esse conjunto de políticas tem um efeito elevado em termos de conferir dignidade social, em termos de ajudar justamente aquela proporção da população que apresenta maior dificuldade, em termos de ajudar aquela proporção da população excluída, ao mesmo tempo em que não gera um impacto elevado sobre as contas públicas. Com efeito, o percentual da população em situação de pobreza extrema se reduz consideravelmente. De 33,6%, vejam que absurdo! Em 2003, 33,6% da população eram de pobres, sendo que 9% se encontravam em situação de pobreza extrema. Esse percentual é reduzido para apenas 12,8% em 2013, sendo que a pobreza extrema ela se reduz para 4%. Este governo ele é caracterizado pela ascensão da classe C. Veja, o que nós estamos falando? Nós não estamos abordando aqui a classe média. Na verdade, nós estamos falando daquela população que fica abaixo da classe média, que tem menor nível de renda. Se nós fôssemos inserir aqui um exemplo de um organograma, vamos ver se nós encontramos aqui. O que seria? Que parcela da população que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma população que apresenta baixíssimo nível de renda. Então vejam, no extremo da pirâmide nós temos a classe A. No meio, a classe média. Então, classe A são quem apresenta um elevado nível de renda, classe média, proletariado, classe C, ou seja, a classe C. E abaixo dessa classe nós temos o subproletariado. As políticas públicas adotadas nesse período, elas beneficiam a classe média, mas elas beneficiam principalmente a classe C e o subproletariado, ou seja, aquela população que tem menor nível de renda. Claro, neste período a classe média tradicional, ela também realiza as suas conquistas. Mas é a classe C, aquela classe que apresenta média baixa renda, em torno de um salário mínimo, 2 salários mínimos, que é a classe mais beneficiada.
Por quê? Porque o governo Lula, ele apresenta elevada geração de empregos, mas são empregos que pagam uma baixa remuneração. São empregos que pagam 2 salários mínimos, favorecendo principalmente o subproletariado e o proletariado à classe C. Com isso, ao reduzir a pobreza monetária, o que o governo fez foi expandir a classe intermediária, ou seja, aquela classe que se encontra entre o subproletariado e a classe média. É essa classe C que é a classe que é expandida durante o governo Lula. Portanto, o que nós observamos? Essa classe, o governo Lula vai paulatinamente expandindo essa classe, fazendo com que um contingente elevado de população que se encontrava em situação de subproletariado migre para a classe C. Este governo ele pode ser discriminado em 3 fases. Uma primeira fase, caracterizada pela adoção de uma política mais ortodoxa. Então vejam, o que nós temos aqui? O governo Lula, ele era um governo de esquerda. Ele era reconhecido como um governo de esquerda. Para que esse governo conseguisse chegar ao poder, o primeiro passo foi conquistar a confiança do mercado. Com isso, para conseguir isso, o que o governo faz? Ele adota uma agenda de políticas ortodoxas, fazendo um ajuste fiscal contencionista, queda nas despesas públicas, elevação da taxa de juros e contenção da demanda entre 2003 e 2005, principalmente em 2003. Com isso, ele consegue conquistar a credibilidade do mercado. Em paralelo a essa adoção de políticas mais ortodoxas, o que o governo faz? Ele começa a adotar políticas para estimular o fortalecimento do mercado interno de massas, principalmente através da Bolsa Família, do Bolsa Família. Então vejam, o governo Lula, ele é um governo ortodoxo ou um governo heterodoxo? Ele é um governo populista? Qual a opinião de vocês, meus caros? Qual o perfil apresentado por este governo? Este é um momento da aula que todos os alunos ficam pasmados, porque qual que é a tendência? A grande maioria da população acredita que o governo Lula é um governo populista. Nada existe mais falso do que essa afirmação. O governo Lula, ele não foi um governo populista. Na verdade, o que nós temos aqui é um governo ortodoxo. Por quê? Qual é a orientação da política macroeconômica do governo Lula? Qual a principal pedra, a pedra basilar que jamais foi questionada no seu governo? A política de metas de inflação. Desde o começo, desde antes de assumir o governo, na famosa carta ao povo brasileiro, o governo ele se comprometeu com a manutenção da política de metas de inflação. Ou seja, todas as políticas adotadas, elas tinham como restrição, então a principal política adotada pelo governo Lula foi o compromisso com a estabilização das finanças públicas. Então veja, o governo Lula, ele respeita e ele sempre mantém as metas de superávit primário. De tal forma que este governo, acima de tudo, é um governo ortodoxo, um governo que dá continuidade às políticas de combate à inflação. Em outras palavras, qual era o principal objetivo do governo Lula? Era garantir a estabilidade econômica.
A principal política adotada por este governo foi uma política voltada para a inflação. Qual a maior preocupação do governo Lula? Por conseguinte, inflação. Não foi crescimento econômico, não foi política social, não. Todas as políticas elas foram subordinadas ao objetivo maior, que era manter a inflação estável. Este é um ponto que precisa ser esclarecido. O governo Lula, tudo bem, ele adotou políticas sociais, mas essas políticas sociais elas ficaram subordinadas à política principal, adotada em primeiro plano, qual seja o compromisso com a estabilização da economia, o compromisso com uma inflação baixa, com a ausência de instabilidade de preços. Tanto isso é verdade que logo no começo do governo são adotadas políticas ortodoxas. Claro, paralelo a isso, o que o governo vai fazendo? Ele vai adotando algumas políticas, uma vez que está garantida a estabilidade da economia, ele passa a adotar políticas que possuem como objetivo estimular o crescimento econômico. Como? Através da ativação do consumo das massas. Este foi o segredo do governo Lula. Primeiro, este governo ele manteve a estabilidade macroeconômica. Segundo, ele recorre às políticas sociais para promover a inclusão social. E terceiro, estimular o crescimento econômico através do consumo em massa. Ou seja, esse governo ele buscou promover o aquecimento do mercado interno. A Bolsa Família, por exemplo, o programa Bolsa Família, ele conseguia ativar a renda daquela população mais pobre, estimulando o consumo. Ao mesmo tempo, o que o governo fez? Ele mantém o controle de preços. Como? Através da valorização cambial. Veja o que o governo fez. Na verdade, o governo ele foi favorecido pela política, pelo boom de commodities. O preço das commodities no mercado internacional se elevou, o que possibilitou a valorização do câmbio, possibilitando a estabilidade dos preços. Por outro lado, o que o governo faz? Dado esse cenário de boom de commodities, de taxa de câmbio baixa, a valorização da taxa de câmbio, a apreciação da taxa de câmbio, que mantém o nível de preços estável, o governo começa a fazer o quê? Frente ao aumento da sua arrecadação, isso cria espaço para que o governo mantenha as metas de superávit primário e, ao mesmo tempo, realize uma política de valorização do salário mínimo. Além disso, alavancou os ganhos dos aposentados. Todas essas políticas têm qual efeito? Dinamizar a economia, estimular o consumo, o que promove e contribui para o crescimento econômico. E claro, também o uso do crédito consignado, estímulo ao crédito. Então vejam, se a política macroeconômica inicialmente era ortodoxa, aos poucos o que nós observamos? O governo, conforme a arrecadação do governo se eleva, aqui, conforme a arrecadação se eleva, a margem do governo para começar a elevar os seus gastos também se eleva, de tal forma a não comprometer as metas de superávit primário.
digamos algo em torno de 3%, 2,5%. E claro, o governo ele também faz uma política creditícia expansionista. Então vejam, o principal instrumento adotado pelo governo no começo, na primeira fase, foi a política de Bolsa Família, foi o aumento dos gastos sociais e também, timidamente, aos poucos, conforme a situação econômica vai melhorando, em função do boom de commodities, o governo começa a expandir o salário mínimo, começa a expandir o crédito. Aqui, por exemplo, nós observamos o avanço no número de famílias atendidas pela Bolsa Família e no valor transferido. Conforme se observa esses valores, principalmente o valor transferido, ele aumenta de forma consistente ao longo de todo o período. Já na segunda fase, o que nós observamos? Se na primeira fase o governo ele começa a realizar políticas sociais e começa a ativar o consumo em massa, além de começar a promover o avanço do salário mínimo, na segunda fase, quando a economia entra num período de boom elevado, de elevadas taxas de crescimento econômico, isso viabiliza a adoção de políticas voltadas, por um lado, para a valorização do salário mínimo, aumento real no salário mínimo. Este governo ele promove ganhos consideráveis para o salário mínimo e também o que? O programa de aceleração do crescimento. Ou seja, o governo ele desenvolve um programa voltado para o desenvolvimento, para a realização de investimentos, principalmente em infraestrutura. Sendo que este programa ele contribui ainda mais para o crescimento econômico. Portanto, o que nós observamos? O governo Lula foi um período em que a economia cresceu. Com o crescimento da economia, a arrecadação do governo se elevou, o que viabilizou o aumento dos gastos públicos, principalmente em infraestrutura. Isso na segunda fase, que vai de 2006 a 2009. E claro, o governo também aumenta o número de pessoas, aumenta os gastos via Previdência Social. Então vejam, essa foi a mágica do governo Lula. Ele conseguiu, ao mesmo tempo, claro, dado esse cenário de crescimento econômico, ele viabilizou que o governo, ao mesmo tempo, satisfazesse os interesses do mercado financeiro, com taxas de juros elevadas, metas de superávit primário, ou seja, fazendo com que as contas públicas permanecessem estáveis e pagando taxas de juros elevadas, e ao mesmo tempo ele conseguiu elevar a sua arrecadação, realizando políticas voltadas para o crescimento econômico. Então vejam, de certa forma, esse conjunto de políticas elas só foram possíveis por causa do elevado crescimento econômico. Por quê? Porque se a economia não tivesse crescido, a arrecadação do governo não teria aumentado, de tal forma que não seria possível conciliar a realização de políticas sociais com a realização de políticas voltadas para a valorização do salário mínimo e, inclusive, investimento em infraestrutura. Aqui, por exemplo, nós temos a evolução real do salário mínimo. O que se observa? Desde 2002, os salários mínimos crescem, o salário mínimo cresce, sendo observado o crescimento principalmente em 2005 e 2006, apesar da tendência positiva ao longo de todo o período. Aqui nós temos a evolução do salário mínimo em dólares. Vejam
como que o salário mínimo ele vinha de um cenário de relativa estagnação e ele triplica em poucos anos. Por fim, nós temos a terceira fase do governo Lula, em que a situação começa a se modificar. Se antes o cenário externo e o cenário interno eram favoráveis, agora o cenário externo ele deixa de ser favorável. O que nós temos aqui? A crise do subprime, de tal forma que de 2009 a 2014 é um período conturbado, um período no qual o governo tenta adotar diferentes políticas para fazer com que a crise internacional não impacte, não resulte em redução no nível de crescimento econômico do Brasil e em recessão. Ou seja, o governo, ele, através de diferentes políticas indutoras, ele tenta blindar a economia brasileira contra a crise externa. Como que o governo faz isso? Através de ações indutoras, como, por exemplo, através do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, por exemplo, nós temos o número de casas, número de unidades construídas até com este programa. O que se observa? Em 2010, apesar de o número de unidades habitacionais financiadas crescer desde 2004, é a partir de 2006 que se observa um maior crescimento, sendo que este programa atinge o seu pico em 2010 e posteriormente em 2013, ou seja, este programa ele foi utilizado como uma resposta ao cenário de crise iminente. A expansão do financiamento imobiliário foi utilizada para tentar manter a economia aquecida em um cenário externo cada vez menos favorável. O BNDES e a Caixa Econômica Federal foram amplamente utilizados para realizar investimentos, para estimular os investimentos privados. Então vejam, o governo ele tenta manter a economia ativa através dos gastos diretos do governo. Então vamos pegar a nossa equação macroeconômica. Consumo, o PIB é igual ao consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. O que o governo faz? Ele tenta manter o nível de atividade econômica através da expansão dos gastos do governo e através de diferentes políticas voltadas para o investimento. Claro, além de, por meio da política de valorização do salário mínimo, tentar estimular o consumo. O BNDES ele foi amplamente utilizado para conceder empréstimos, para realizar financiamentos para as empresas. Além disso, o crédito ele foi expandido, sendo que o governo também ofereceu desonerações fiscais, como por exemplo, a redução do IPI para a produção de carros, na venda de carros e de produtos da linha branca, geladeiras, freezers, máquinas de lavar, etc. Resultado: as vendas do complexo automotivo elas aumentaram consideravelmente nesse período, contribuindo para que a economia permanecesse aquecida. Só que, claro, o que é importante pontuar? Essas políticas, apesar dos seus ganhos, elas possuem como objetivo, elas têm um ganho. Por exemplo, a política social adotada pelo governo Lula tem um ganho efetivo, um ganho real, em termos de redução e erradicação da pobreza. Só que o que ela faz é atacar apenas o lado monetário. Isso é importante ser enfatizado. A desigualdade econômica, ela se reduz timidamente no período, não se reduzindo consideravelmente. Por quê?
Porque o combate à pobreza extrema é muito mais fácil do que o combate à desigualdade. Em outras palavras, combater a pobreza só exige dar, não exige tirar, sendo politicamente aceitável. Não gerando constrangimento, não gerando atrito com diferentes classes sociais. Outra coisa importante, o governo Lula, ele percebeu que ativar o consumo, estimular o consumo das camadas mais pobres da população é relativamente fácil e que essa política consegue estimular o crescimento econômico. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é que para a realização de políticas sociais, de políticas de redução da pobreza, é preciso de crescimento econômico. Por quê? Porque senão o governo ele não conseguirá manter as metas de superávit primário. No governo Dilma, o que acontece? O cenário externo desfavorável resulta em redução da taxa de crescimento econômico. Com isso, a arrecadação do governo ela se reduz. Com a redução na arrecadação do governo, a conta simplesmente não fecha. Se a arrecadação está se reduzindo, significa que para o governo manter a sua política de incentivo ao salário mínimo, de valorização do salário mínimo, para conseguir manter as suas políticas sociais, isto é, para manter os gastos, só existe uma solução: reduzir as metas de superávit primário. E foi isso que o governo Dilma fez. Diante da queda na arrecadação, diante da impossibilidade de fazer da equação fechar, as metas de superávit primário foram revistas e foram reduzidas. O governo Dilma também tentou adotar uma política no sentido de aumentar a concorrência bancária e reduzir as taxas de juros. Tanto que a taxa de Selic chegou a em torno de menos de 8%. Outro problema, o governo Lula. Então vejam, o governo Lula ele conseguiu estimular, manter o nível de preços estável. Aqui, ele conseguiu fazer com que a inflação não se elevasse. O problema é que a que custas que isso ocorreu? Por quê? Porque o governo ele recorreu à valorização do câmbio, da taxa de câmbio. Qual que é o problema dessa política? Essa política, por um lado, ela se mostra favorável. Por quê? Porque ela implica em aumento na renda real. Os produtos importados, eles apresentam uma redução dos seus preços, o que viabiliza o aumento do consumo. Reduz o preço das importações, o que implica em aumento no consumo. Portanto, nós temos aqui a geração de uma situação em que o governo ele é bem visto porque essa política cambial populista, através dessa política, de um populismo cambial, o governo ele consegue promover o aumento na renda, estimular o consumo, gerando um nível de uma satisfação com o governo. Qual que é o problema? Essa redução do preço das importações, essa valorização do câmbio, ela é prejudicial para a indústria. Paralelo a esse processo de crescimento da renda, se observa um processo
de crescente pauperização da indústria. A estrutura produtiva brasileira ela fica de lado. Mais especificamente, em 2004, o governo até tentou adotar a PITSE, a política de incentivo industrial tecnológica, sendo que essa política tinha como objetivo estimular o desenvolvimento tecnológico do país. No entanto, em 2000, com o boom econômico, com o boom de commodities, essa política ela simplesmente é deixada de lado. O governo, a partir de 2006, ele adota o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e abandona a PITSE. Ou seja, como que a economia está crescendo, não precisa mais uma política voltada para a estrutura produtiva. De tal forma que a política industrial ela foi abandonada em favor de uma política mais tímida, voltada apenas para incentivo à infraestrutura. Consequência, o boom de commodities, a valorização cambial, eles acabam tendo efeito prejudicial para a indústria, acabam levando à destruição da indústria nacional, à continuidade do processo de esgarçamento da estrutura produtiva. Então vejam, para o subproletariado, o populismo cambial não é um problema. Por quê? Porque ele não tem uma identidade com a indústria. Para esse agente, a destruição da indústria não representa um problema maior. Por quê? Porque o câmbio barato possibilita importar produtos a menores preços, beneficiando este agente. Ele não se encontra ligado diretamente à indústria. A classe média tradicional tampouco se importa com a indústria. Por quê? Porque ela defende a demanda do capital financeiro. Todos os agentes, a classe média, ela tem aplicações financeiras, de tal forma que para ela não importa a indústria, o que importa é que o governo ofereça títulos públicos, ofereça aplicações financeiras atrativas, independente do que ocorrer com a indústria. As classes com maior nível de renda, então, nem tem o que se falar, elas também não têm uma identidade com a indústria. De tal forma que essa política de populismo cambial não foi vista como fonte de grandes problemas pela sociedade brasileira. Qual que é o problema? No longo prazo, este processo de destruição da capacidade produtiva nacional é óbvio que iria cobrar o seu preço. Tanto cobra que, a partir de 2013, por exemplo, a estrutura produtiva nacional, com o fim do boom de commodities, acaba mágica. Simplesmente, o país emerge em uma situação muito pior do que a que ele observou. Então, se nós compararmos aqui o ano de 2003 e o ano de 2013, o Brasil, sim, ele é um país que tem menor pobreza, menor desigualdade. O problema, meus caros, é que sem uma estrutura produtiva não tem como fazer política social. Então, em 2013, acaba o boom de commodities e o país é pego em uma situação em que a estrutura produtiva ela se encontra destruída. Por quê? Porque todo este processo, todo boom de commodities, ele se mostrou extremamente deletério para a indústria. Se o país não produz, o que tributar? Então vejam aqui. Tá, tudo bem. O governo ele deve realizar políticas sociais e políticas de proteção dos agentes que têm menor renda. O problema é que esses recursos eles têm que vir de algum lugar.
Se este país, de onde que vão vir esses recursos? Da estrutura produtiva, da produção. Só que se o país não produzir, o que ele vai tributar? De onde que vão sair desses recursos? Em 2013, com o fim do boom de commodities, este problema foi evidenciado. Simplesmente o país passou a apresentar uma situação financeira cada vez pior, fazendo com que muitos dos ganhos sociais obtidos ao longo do governo Lula fossem perdidos. A partir de 2011, o governo Dilma tenta esboçar uma resposta, uma reação a este processo de destruição da estrutura produtiva através da adoção de políticas anticíclicas voltadas para a construção, para reverter essa situação de desindustrialização, através da chamada nova matriz econômica. Entre outras políticas, com redução da taxa de juros e ampla concessão de investimentos via BNDES. O governo fez o que? Ele criou o chamado Programa de Sustentação dos Investimentos, dirigido para a produção, aquisição e exportação de bens de capital, além de inovação tecnológica. Como resultado, os financiamentos do BNDES, vejam aqui o que acontece desde 2008 com os financiamentos do BNDES. Eles passam de 81,9 bilhões para 190,4 bilhões em 2013. Ou seja, o governo recorreu aos financiamentos do BNDES para tentar estimular a economia. Sendo que esses recursos do BNDES, grande parte deles veio dos títulos públicos do Tesouro Nacional. Assim, o governo, através do plano, do Programa de Sustentação do Investimento e do Plano Brasil Maior, eles tentam promover a reindustrialização do país. O governo tenta adotar uma política industrial através de políticas que vão desde a redução do IPI até a ampliação da MEI, microempreendedor individual, investimento elevado via BNDES em indústrias, controle de capitais. O governo passou a estabelecer controles de capitais. Aqui nós estamos falando especificamente do aumento nas alíquotas de IOF sobre os capitais estrangeiros, aumento do IPI para proteger a indústria nacional, entre outros programas. Ou seja, além disso, o governo adotou um programa de compras governamentais em 2012, em julho de 2012, beneficiando principalmente a aquisição de máquinas e equipamentos. Em setembro foram aumentados os impostos de importação sobre mais de 100 produtos, entre eles pneus, móveis e vidros. Só que vejam, por um lado, se o governo começa a adotar políticas no sentido de tentar estimular a economia, paradoxalmente o que acontece? Os industriais vão se afastando cada vez mais do governo Dilma. Eles começam a ver esse governo como um governo intervencionista, um governo que está intervindo demais na economia. Só que, claro, qual que é o ponto irônico disso tudo? É que essa intervenção tinha como objetivo justamente atender os interesses dos próprios industriais. Qual que é a pergunta que surge? Afinal, por que os industriais abandonaram a coalizão? Quando, na verdade, o governo estava utilizando todos os seus instrumentos, utilizando os instrumentos à sua disposição para tentar atender a essa coalizão. Então vejam, este é o paradoxo da economia brasileira. O governo Dilma,
ele pegou o Brasil numa situação em que o cenário externo já era desfavorável, era um cenário de crise externa. Ele tenta blindar a economia brasileira contra esse cenário adverso. No entanto, as medidas adotadas não se mostram suficientes, sendo que o governo acaba sendo levado a impeachment. Qual que é a explicação para isso? É que o governo ele descontentou muitos grupos organizados. Com a redução da taxa de juros, ele descontentou os interesses rentistas. Com o estabelecimento de proteções tarifárias, ele acaba desestimulando certos importadores e assim vai. Assim, o governo Lula, o lulismo acaba e o Brasil entra no período mais sombrio da sua história. Por quê? Porque se nós pegarmos toda a história do Brasil, nunca na história o Brasil vai ter apresentado taxas de crescimento tão baixas quanto as observadas a partir de 2014 até 2019. Neste período, se nós pegarmos as taxas de crescimento do Brasil, nós vamos observar que o Brasil se encontra na maior crise da sua história, o que já é assunto para uma outra aula.